Olá, olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista. Hoje, sábado, 16 de janeiro, 10h32, nós vamos falar sobre constelação familiar. E eu vou conversar com a terapeuta consteladora Andréia Emboaba. Então, muito obrigada por todos vocês que já estão entrando aqui. A Andréia deve já dividir tela conosco. Enquanto isso, eu já vou procurar aqui certinho o arroba da Andréia para compartilhar com vocês. A Andréia é uma das pessoas mais doces que eu conheço. E ela vai ter muito para nos falar sobre constelação familiar, aceitação e perdão. Como eu entendo que esses assuntos são de interesse para todos nós, não importa a idade e a nossa condição social e tudo mais, quanto mais corações vocês enviarem aqui ao lado, mais o Instagram vai entender que esse assunto é relevante para mais pessoas. Então, quanto mais corações vocês enviarem, mais a nossa mensagem se espalhará pelo Instagram, pelo algoritmo do Instagram. Posso então contar com vocês? E se vocês lembrarem, se o coração de vocês sinalizar que alguém também vai gostar desse assunto, envie aqui um aviãozinho, né, por essa setinha aqui. Deixa eu ver se a Andréia já está. Já. Para. Então, esse sábado, de uma maneira muito agradável, bem tranquila. Oi, Andréia. Olá, Tudo bem? tá me ouvindo bem? Ouvindo e vendo muito bem. E você? Tá bom, também. Super Ótimo. bem. Ótimo. Andréia, enquanto eu vou colocar aqui o seu arroba Andréia Emboaba aqui no comentário fixo, se apresente para quem está nos acompanhando, por favor. Claro, claro. Bom dia a todos. Eu sou Andréia Emboaba, consteladora familiar, né, especialista em constelações online, treinadora de desenvolvimento humano, né, também vim do mundo corporativo, né, que é um assunto aí muito em voga na questão aí que a Isa traz no seu livro, né, Dá um Tempo. Também passei por todos esses problemas aí de excessos e excessos e excessos. Aliás, a Isabela, às vezes, quando a gente conversa, a gente fala um pouquinho sobre isso, ela me puxa as orelhas delicadamente. Imagina. E hoje eu me atuo como terapeuta há alguns anos, já vou para o terceiro ano como terapeuta, porque realmente encontrei essa ferramenta, né, que é a constelação, que transformou a minha vida e eu me senti nessa obrigação mesmo, uma missão de levar isso para as pessoas de um modo geral. Então é isso. Perfeito, perfeito. Andréia, eu não sei como é que está o telefone para você, mas eu estou vendo só assim do seu olho até o queixo. Se você Ai, tiver deixa eu ir um mais, pouco mais para trás, tá bom? um pouquinho mais. Quem também está aqui acompanhando, um beijo para Fabiana Fávaro, lá da Inglaterra, nos acompanhando, uma grande amiga. E está aqui, né, comadre. Comadre é um termo muito interessante, né? Só quem é do interior sabe do que a gente está falando. Ô, André, então, por que eu propus essa nossa conversa no sábado de manhã? Eu já vou tirar os comentários aqui da frente, tá? E aí vou abrir também espaço para quem quiser fazer alguma pergunta para a Andréia, enviar nessa caixinha de perguntas. Eu quis propor esse papo no sábado porque durante a semana, não que esse assunto não seja importante para os outros dias, mas no sábado eu sempre entendo que é um momento mais oportuno para a gente falar sobre o que transcende os nossos olhos, o que transcende a matéria. Até porque é muito interessante a gente só lembrar que aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Vide o Covid, né? Vide o Verdade. COVID. Eu costumo usar esse termo de uma maneira muito criteriosa, inclusive, quando eu falo sobre saúde mental. Quando a gente fala sobre depressão, ansiedade, tudo que envolve a mente, existe uma tendência, né, de negação. E aí eu sempre brinco, falo, ora, mas se você não acredita naquilo que você não vê, só porque a depressão você não vê, então como é que você acredita no Covid? Uhum. Ou seja, precisamos rever muitas crenças. E uma delas eu queria trazer então com você. Nos últimos tempos, eu tenho ouvido falar muito sobre constelação familiar.
Eu já fiz várias constelações, mas queria que você explicasse aqui para o pessoal o que é a constelação. E como você, né, como você já disse, veio do mercado corporativo, trabalhando muito, e foi agora não, já foi para essa área. Explica para nós, então, o que é a constelação. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, do que é essa técnica, que não é bem uma técnica, eu faço, estou na minha segunda pós em constelação, e a escola Hellinger, né, a Hellinger School da Alemanha, ela traz um conceito novo aí, que não é tão novo, mas a gente está trazendo isso para as pessoas, que é essa questão de é quase um estilo de vida, né, uma filosofia de vida. Porque se você conseguir atuar de forma sistêmica com as leis que Bert Hellinger é o criador das constelações, faleceu em 2019, com 93 anos, e ele deixou esse legado imenso, né? Que é o quê? É uma terapia breve, né? Uma única constelação já vai fazer uma transformação no tema que você traz, mas eu falo que é um pouco além disso, né? Eu falo que a constelação traz vida à vida. É onde a gente consegue, através dela, olhar para questões que nunca foram vistas ou nunca foram reconhecidas, né, que a gente nem imagina que isso pode interferir na nossa vida. E ela traz à luz coisas que estão dentro mesmo, que estão ali escondidinhas. Né? No meu curso mesmo de constelação, no primeiro curso, minha professora dizia assim: se a gente soubesse o que é que nos atrapalha no dia a dia, na nossa vida, e alguns problemas mais sérios, a gente já teria resolvido. É porque a constelação traz o que está oculto, que são lealdades de família, padrões de família, que a Crenças. gente isso, crenças, e a gente vai eliminando, não é nem eliminando, mas a gente vai dando uma nova visão, ressignificando tudo isso. E ela realmente transformou a minha vida. Né? Eu tenho 2 e-books, para quem não conhece o meu trabalho, no meu site, estão disponíveis gratuitamente sobre constelação e como a constelação mudou a minha vida. Então, ali vocês vão identificar 2 pessoas completamente diferentes, Andréa antes e Andréa depois. Né? Essa doçura que você vê hoje não era bem assim, não. Até estranho quando as pessoas falam: a sua voz me acalma, o seu jeito, a forma de falar. Eu falo: sério? Porque assim, eu era outra pessoa, né? No estresse, na pressão, na cobrança do trabalho. Eu fui diretora de marketing 15 anos. Então, era uma pressão e cobrança muito grande. Então, esse lugar aqui é realmente o meu lugar, né? E a constelação traz isso. A gente assumir o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar de origem em primeiro lugar. Quando a gente assume esse lugar, teoricamente, né? Eu falo teoricamente porque depende da gente, das nossas ações pós-constelação, porque não é só constelar. Existe todo um processo pós-constelação, né? A gente tem que querer essa mudança, a gente tem que querer mudar. E aí, quando a gente assume esse nosso único, esse lugar que é único, que a gente também compara, né, com o sistema do corpo, se você nasceu para ser o pulmão, você não pode ser outra coisa dentro desse sistema. E é a mesma coisa no nosso sistema familiar. Então, a constelação te mostra o seu lugar, você assume ele se você quiser, né? E mostra os emaranhamentos que existem e te ajuda ali a desfazer desfazer esse emaranhamento, né? Eu falo assim, a constelação te dá um fiozinho desse emaranhamento e você começa a desatar esses nós. E naturalmente você vai dando espaço para os demais que estão emaranhados. Que eu sempre imagino que é um balaio de gato. Todos nós lá, todos amarradinhos, né, nesse emaranhamento. E aí, quando alguém da família constela, ele vai libertando espaço para os demais. E uma coisa muito importante, Isa, que me veio aqui, quando eu falo, quando alguém da família constela, né? E a gente também tem uma tendência, e eu estou vendo isso com muita frequência, de a gente achar que o outro tem que constelar. Minha mãe precisa constelar, meu irmão precisa constelar, meu marido precisa constelar. Não, gente. Quem precisa constelar somos nós mesmos. Se isso chegou até você, primeiro você.
A gente não pode interferir no processo do outro. Claro que quando a gente constela, a gente reverbera no todo. A velha frase, né? Que não é uma simples frase, é real. Quando eu mudo, meu entorno muda. Quando eu constelo, como eu falei, quando a gente vai tomando esse espaço, a gente vai dando espaço para o outro. E isso vai reverberando no todo. E aí você vai conseguir, sim, mostrar para as pessoas que vale a pena constelar. Sim. Mas nunca achar que o outro precisa constelar e você não. Todo mundo precisa. É verdade. Andréia, quero só dar um oi para a doutora Ana Paula Pena, uma neuro maravilhosa que está aqui, e a Cláudia Tenório, também querida amiga, apresentadora da Rede Vida, faz um trabalho fantástico e que também está aqui nos prestigiando, assim Ai, como a Dani Santos, a Michelane Gonçalves. Se eu pudesse, eu mencionaria o nome de cada um. Sintam todos um abraço apertado por estarem escolhendo, né, este sábado aqui. Abraço para BH, abraço para todos vocês. Você falou sobre desatar os nós e resolver aquilo que nos incomoda. Me traz a seguinte questão: vivemos em um universo de conflitos, conflitos mais suaves, mais profundos, né? Conflitos familiares, sociais, pessoais. Então, isso é um fato. Não é bom nem ruim, mas é. E eu exato. entendo que, pelas minhas constelações, a constelação familiar te ajuda muito no autoconhecimento. Para que você não jogue no outro ou não jogue em situações aquilo que você que precisa resolver. Que foi quando você disse, eu quero que o meu marido faça constelação. Ele pode até fazer, mas primeiro você precisa se resolver consigo, não Sim. é? Queria que você trouxesse então um pouquinho dessa história do que nos incomoda hoje. Por exemplo, o que me incomoda? Acho engraçado quando você pergunta isso, né? E aí alguém fala assim, não, nada me incomoda. Sério? Porque somos seres humanos, né? Então, o que isso está querendo me ensinar? Só que até chegar nessa pergunta, vai chão. Então, passo a palavra para você. Sim, eu acabei de fazer um pequeno vídeo porque me veio uma inspiração por causa da nossa live, né? Dessa questão do outro, né? Vamos começar pelo outro. É que tanta coisa nos incomoda, né? A mim também, gente. Não pensa que eu virei consteladora que agora eu sou uma, né, santa, né? Uma super espiritualizada que não imagina. Eu vivo me trabalhando diariamente, né? Porque me incomoda, as coisas também me incomodam. E a gente tem uma grande tendência, né, dessa questão do incômodo geral. Vamos ficar na família, porque é o nosso trabalho é em cima de família. Por quê? Tudo vem da nossa família, né? Até as nossas não só nossas características físicas, mas todos os nossos comportamentos, padrões, repetições e até aquilo que nos incomoda. E aí vem essa questão, né? O que nos incomoda no outro ressoa aqui dentro de alguma forma. Não quer dizer, gente, que a gente seja igual ao outro. Mas se aquilo nos incomoda, nos ressoa em algum grau. E aí, quando a gente olha, e aí vai direto para o nosso tema, né, Isa, que é a aceitação, quando a gente olha e aceita tudo como é, aquilo desaparece para a gente. A física quântica também já provou isso de diversas formas, né? O que você foca, o que você dá atenção é o que se expande. Então, quando vem esse incômodo de outros da família, principalmente, que a gente vai ficar nisso, senão eu vou ficar divagando, a gente tem que olhar para isso com aceitação e compreensão. E aí, então, Isa, eu vou aproveitar e vou entrar nas leis sistêmicas, que a primeira lei é o pertencimento. Todos de uma família têm o direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído. E às vezes, quando as coisas nos incomodam no outro, a gente tem uma tendência de excluir, seja em maior grau ou menor grau, né? Nos graus mais profundos, numa questão de uma pessoa, numa família que cometeu um ato, por exemplo, criminoso, que a família fica abomina aquela pessoa, exclui por algum motivo muito grave, isso pode trazer consequências gravíssimas para os que vêm depois.
não precisa nem tão longe num ato criminoso. Às vezes, pessoas da própria família são excluídas por ideias. Por Ah, ideias políticas, né? Questões políticas, questões de Covid que você falou lá no início. Eu é, penso de uma forma, você pensa de outra. Um eu quer te... ser vacinado, o outro não quer ser vacinado. O que São coisas assim que a gente não pode dizer o que o outro, como o outro deve ou não agir ou pensar. Eu Sim. tenho que fazer o meu. Fazendo o meu, eu estou dando o meu exemplo. Se o outro age diferente, é porque ele quis trilhar um caminho diferente. E eu não posso interferir. Eu não tenho esse direito. O que acontece, Andréia, na nossa vida, além do peso emocional, né, e de perder energia e tempo, quando você exclui é, naturalmente, diretamente ou até indiretamente, né, um familiar, mãe, pai, quando eu vejo brigas entre irmãos, aquilo me dói muito no coração, né? Eu não tive a oportunidade de conviver, eu tenho duas irmãs pela família do meu pai, e quando eu vejo irmãos, por exemplo, brigando, ou pai que não fala com o filho, e etc., é um negócio tão estranho. O que causa isso na vida de ambos? Olha, são diversas coisas, né? A exclusão dos pais, principalmente, ela te traz aí a depressão, o pânico, a exclusão dos pais pode trazer a escassez, né? A falta do sucesso profissional e financeiro, que é uma das coisas que eu mais falo no meu Instagram, que foi da onde eu saí, né? De uma escassez para uma prosperidade que eu considero prosperidade, porque cada um tem seu grau aí também. Mas, além disso, podem trazer até doenças. Então, depende do grau, claro que cada caso é um caso, mas eu vou aproveitar e vou te trazer um exemplo que eu tive esse pouco tempo de experiência com uma cliente e é incrível, né? Uma menina de 17 anos veio constelar comigo e aí você viu. Por que ela quis vir constelar, né? Volta ao tema anterior. Porque a tia constelou e ela achou que a tia estava muito maravilhosa. E ela queria sentir como a tia estava se sentindo. Olha que Ela interessante. achou que a tia tinha se transformado. E aí ela veio porque a dor dela era que os pais haviam se separado e ela tinha tomado a decisão de ficar com o pai alguns anos atrás. E aquilo a incomodava de certa forma. Ela se sentiu um pouco culpada em relação à mãe. Só que quando ela veio, ela era de outro estado, claro que foi online, porque ultimamente né, Hum? 99% é online. E a gente conversando, ela tinha um tique nervoso muito forte no rosto, muito forte. E eu falei, né, o que é isso? Né? Você sabe de onde vem? Ela, não, é assim mesmo. Eu sou muito ansiosa e eu sempre fui assim. E nisso, no corpo, ela falou para mim, no meu corpo também tenho mais dois. É que eu não conseguia ver pela câmera, só via o do rosto. E aí veio um caso de exclusão. Por exemplo, aí eu falei para ela, eu expliquei na visão sistêmica, de onde vem isso? Né? Eu falei para ela assim, procure saber com o papai e com a mamãe, porque você é muito jovem, talvez você não saiba das histórias da família, né? Porque uma menina de 17 anos ainda não viveu, né, para excluir as pessoas. Para você ver como as próximas gerações podem ser atingidas. Se houve algum assassinato em família, é essa palavra, não tem outra. E um assassinato, entre aspas, também pode ser um acidente de trânsito, um erro médico, né? Daquele médico, aquela pessoa que causou o acidente, ou um assalto, né? Alguma coisa nesse sentido, que aquela pessoa foi excluída totalmente do sistema. Por quê? Olha só que interessante. O maior bem que temos diante da visão sistêmica é a vida. Ponto. O que vem depois da vida é secundário. Por isso que não temos o direito de julgar. Não temos direito de julgar nada nem ninguém. E aí, se alguém vem e tira a vida de alguém da nossa família, ele passa a pertencer a ela. Só que uma pessoa que causa, né, algo desse tipo numa família, a última coisa que a família vai pensar é em acolher no coração. Não é nem acolher fisicamente, mas é acolher no coração, é a aceitação de tudo como foi. E aí, ao contrário, né, as pessoas excluem, querem justiça, e não quer dizer que não devam fazer isso. Mas, naturalmente, com o tempo, você deve
a aceitar isso como for. Claro que a justiça deve ser feita em casos que, né, que são crimes, etc. E aí eu falei, contei isso para ela, explicando que se a pessoa é excluída lá atrás, alguém vai ser, o sistema escolhe alguém para espiar isso, que era o caso dela. E o que é o paquete, né? Que é esse, é O você Ti. estar identificado com um e identificado com o outro. Você está identificado com a vítima e com o algoz. Hum, E aí falei para ela, ela falou assim, não, André, eu sei a história. E aí ela trouxe, meu bisavô matou um homem em Portugal e fugiu para o Brasil. Aí eu, nossa, e você consegue perceber que é graças a essa tragédia que você existe? uhum. Que se não fosse esse episódio, bisavô não teria vindo ao Brasil, vovô não teria nascido, papai não teria nascido e você não estaria aqui. Uma tragédia também traz vida. Sim. E a gente não tem como julgar aquele episódio. Eu não sei o que aconteceu ali, nem ela. Mas esse homem se excluiu, e a família também o excluiu. Porque ele veio e nunca mais tiveram contato com a família. E ali, naquele momento, olha que interessante, é a tomada de consciência. Ela virou para mim e falou, mas por que eu me identifico com dois homens que eu nunca conheci? Eu falei assim, porque o sistema te escolheu por alguma razão que eu não vou saber dizer o motivo. Mas você Ah, foi escolhida para olhar para isso e acolher isso. E aceitar como foi. E aí, nesse momento, você sabe que meu atendimento é dividido em duas sessões, né? hum, Essa era a minha primeira sessão. Então, eu fiz só um exercício com ela de desidentificação com esses dois, acolhendo essa história e tudo como foi no coração, sem julgamento. E eu falei para ela, semana que vem a gente constela isso, que é importante. Pois na semana seguinte ela não tinha mais o tique nervoso. Até eu me assustei. Ela não tinha mais. ciência, aceitou. E o que mais? Isa, é muito mais do que o exercício que eu fiz com ela. Primeiro, ela não negava o problema que ela tinha. Quando eu perguntei o que é isso, ela disse, é meu, faz parte de mim. Então, primeiro, a aceitação daquilo e não a negação do problema físico. E segundo, né, quando ela conseguiu compreender que aquilo não pertencia a ela, que ela só tinha que acolher a história da família no coração, sem julgamentos, que é o que a gente está falando aqui do Isso. incômodo, a coisa desaparece. Ela falou, ainda me dá às vezes uma vontadezinha, mas eu consigo controlar. Porque é o corpo que está acostumado com aquele movimento. Aí já é a Agora, memória. a memória, exato. E agora ele vai soltando isso aos poucos, mas não tinha mais. A feição era outra. Fantástico. Andréia, é lindo, né? O trabalho da constelação é fabuloso. Quem constela realmente toma consciência de coisas que convive há muito tempo, mas pode mudar. A gente sempre pode mudar, a gente sempre pode escolher novos caminhos. E as crenças, para mim, são muito importantes trazer esse assunto agora, na aceitação e no julgamento, porque nós estamos julgando o tempo inteiro. Nós, eu, você, Sim, né, sim, monges, padres, não é? todo mundo. A Nazaré está perguntando para a Andréia deixar o Instagram. A Nazaré já está aqui no comentário fixado. Andréia Emboaba, está aqui embaixo. Tá? Andréia, antes de partir para mais um conteúdo, tem muitas perguntas aqui e meu coraçãozinho está pedindo para compartilhar Tá. de uma maneira aqui muito simples, porque tem muitas perguntas. A Dani pergunta: para que serve a constelação familiar? Para quem está chegando agora, então, 10h56, Andréia Emboaba, consteladora. Lígia está dizendo que é complicado demais. E aí? Olha, para que serve a constelação? Gente, eu sempre falo para os clientes o seguinte: o que você tem que esperar da constelação? Que ela traga leveza para sua vida, porque é o que eu espero de vocês. Leveza, plenitude, facilidade, menos reatividade, mais compreensão do outro, menos julgamento. Ela traz um equilíbrio dentro do sistema familiar, o seu sistema de origem ou o seu sistema atual. O que é o sistema atual? Quando você casa com alguém, tem filhos, esse é o seu sistema atual.
Seu sistema de origem é pai, mãe, antepassados. E eu costumo dizer que quando a gente está em equilíbrio com o nosso sistema de origem, pai, mãe, antepassados, e a gente assume o nosso verdadeiro lugar dentro do sistema, que é primeiro, segundo, ou terceiro, ou quarto filho, não importa o lugar, mas você assume o seu lugar, naturalmente a sua vida vai fluir em todas as áreas. Relacionamento, financeiro, saúde, prosperidade, tudo. Tudo vai fluir. Então é para isso que a constelação serve, para dar vida à sua vida, para trazer essa leveza, para trazer essa plenitude. Ela pergunta se a constelação ajuda a pessoa a descobrir o que realmente é ou o que fazer da vida profissional. Porque muitas pessoas ficam confusas, né? Às vezes a família vem de uma linhagem, vou usar esse termo, não sei se está correto, que tende, por exemplo, para a área da saúde. Uhum. Aí vem um filho, vem uma filha e fala, mas será que eu sigo isso ou não? A constelação ajuda? Ajuda. Por quê? Olha, muitas vezes, vamos supor, seu exemplo foi ótimo. Numa questão de uma família de todo mundo da área da saúde, é a questão do pertencimento, que é a primeira lei. Para eu me sentir pertencente a esse clã, eu me sinto na obrigação de seguir essa área da vida. Quando eu faço diferente, eu me sinto culpado. E a constelação vem e fala: não precisa, você pode seguir o caminho que o seu coração desejar. É isso que o seu clã espera de você. Os seus pais e antepassados só querem que você seja próspero e feliz. Ele não quer que você repita nada, nem as coisas boas, entre aspas, a área que ele escolheu na profissão, mesmo que seja bom para o seu pai e para sua mãe, não quer dizer que seja bom para você. Você não precisa seguir. Não quer dizer que a constelação vai dizer se você deve ser médico ou engenheiro, mas ela vai te dar a clareza para que, sem ter culpa no coração, de fazer diferente da família. Sem ter culpa de fazer diferente, o que também é super possível, não é? Ela Sim. pergunta: qualquer pessoa pode fazer constelação? E aí eu já emendo uma outra pergunta que veio aqui: quantas vezes uma pessoa pode fazer? Ah, tá bom. Olha, qualquer pessoa pode fazer uma constelação, né? Aliás, todos nós deveríamos constelar pelo menos uma vez na vida, tá? Porque o meu trabalho é um pouco diferenciado, que eu gosto que nessa minha primeira constelação eu faço um alinhamento de ancestralidade e origem. Então, qualquer pessoa sim pode fazer. Quantas constelações na vida? Gente, é muito relativo. Eu digo que no máximo 3. Porque mais do que isso, uma constelação tradicional que eu faço com bonecos ou em grupo não tem necessidade, tá? Porque aí faltam as suas ações para você fazer aquilo, é o processo. Por isso que eu passo muitos exercícios sistêmicos para casa. Mas eu tenho também a constelação na água. A constelação na água a gente já pode fazer pequenos movimentos, porque não tem a nossa interferência. A água trabalha sozinha. Então, por exemplo, eu ponho recursos na água. A água tem uma questão de recursos que é diferente da constelação tradicional. Eu coloco ali amor próprio, autoestima, por exemplo, a saúde, né? Algo que você está precisando de só fazer um movimento dali. Então a água te traz esse movimento sem a nossa interferência do ego. Então ali eu posso fazer mais vezes, mas são pequenos movimentos. Eu não considero como constelação. Mas constelação, você deveria fazer no máximo 3 na vida. Eu não acho que precisa de mais. E também a diferença é, quando eu constelo hoje, se para eu constelar novamente, é no máximo, é com um mínimo de 3 meses aí de espaçamento entre uma e outra, para dar tempo desse sistema se estabilizar. E somos camadas. Então, geralmente você procura, né, vai procurar a Andrea por um problema, aí você vai descobrir que debaixo, né, deste incômodo, desse conflito, existem outras camadas. A gente tem que dar tempo para, olha o tempo aí de novo, né, para que as peças se encaixem de uma maneira orgânica. Você falou menos reatividade, ou seja, nós estamos muito reativos, evidente. São muitas cobranças, muitas pressões, e nós só queremos o quê? Acertar. Sim. Fazer. E aí, nessa ânsia de acertar e fazer bem, muitas vezes metemos os pés pelas mãos. Andréia, tem uma publicação na sua página. Eu até marquei ali uma amiga, depois eu te conto. Quando aceitamos como tudo se apresenta na vida, atingimos de fato a felicidade. Essa publicação, gente, está lá na página da Andréia.
André Emboaba. Deixa eu colocar aqui de novo os comentários, que aí o fixado dá para ver. Quando aceitamos como tudo se apresenta na vida, atingimos de fato a felicidade. Linda frase, lindo desenho, a árvore ali, o pôr do sol. Quando está tudo bem, É fácil, né? a pergunta é: como eu posso aceitar aquilo que discorda ou que eu não estou compreendendo? Como eu posso fazer este início de caminhada para a aceitação? De forma sistêmica, Isa, é assim, ó, eu sempre trago, quando a pessoa chega aqui, ela fala assim, meu pai, vamos colocar o pai, né, que é sempre um tema muito presente. Meu pai batia, meu pai não dava atenção, meu pai era ausente, meu pai trabalhou demais, meu pai era duro, não deu amor. Vamos supor, coisas normais da maioria de nós. Aí eu sempre pergunto para a pessoa a seguinte: como foi a vida do seu pai com os seus avós? Uhum. Aí começa a cair uma ficha. Porque Ah, normalmente, em 99% dos casos, quando você compara a sua vida com a vida dos seus pais, a nossa foi muito melhor. É quando a gente compreende que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não consegue dar além do que a gente recebeu. Às vezes, não, a gente dá um pouco a mais, porque a gente sempre compara. Então a gente sempre julga papai e mamãe, e aí a gente tenta ser um pouquinho melhor como pai e mãe. Mas mesmo assim, não é o suficiente nunca. Porque sempre vai ter uma comparação com algo. Por isso que a aceitação é importante. Quando a gente compreende que essas pessoas que nos incomodam também têm um sistema e também às vezes estão em lealdade com esse sistema. Por exemplo, vou dar aquela frase fortíssima de Bert. Numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. Então, às vezes, você pega comportamentos de família, numa família, que te incomodam profundamente, mas aquela pessoa faz porque ela é leal ao sistema dela, é inconsciente. E quando você tem essa compreensão, isso te ameniza ao seu julgamento. É compreender que o outro, cada um tem o seu caminho. o que você acha daquela música do Legião que eu sempre gosto de mencionar nesses casos, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Então nós temos Exato. a tendência sempre de culpar o comportamento dos pais. Eu estou assistindo uma série chamada This Is Us. Diz assim. Maravilhosa. Só de pensar pode ser que eu chore. Grávida, né, gente? E ali está muito claro, porque como a série ela é construída com presente e passado, então você vai entendendo, né, a evolução, inclusive, das emoções. E então ali, para quem ainda não está se identificando ou se julga, né, pais ou não, mas Legião já cantou. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Andréia, como então tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho para prestigiar a presença. Olha, o Marcelo lhe pergunta assim: ajuda a curar a depressão? Porque muitas tristezas vêm desses julgamentos também dos pais, e se não vem uma constelação para romper, se vai na tristeza, né? Que leva à depressão. Gente, leiam meu e-book de como a constelação transformou a minha vida. Está aqui eu, Andréa, 8 anos, depressiva, com altas doses de remédios, mudando a cada tempos e tempos, né, o remédio. E eu te falo para vocês que sim. Por quê? Como, Andréa? Porque quando a gente assume o nosso lugar, é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, né? Quando a gente assume esse lugar que é o único nosso no sistema, aceitamos a nossa ancestralidade, a nossa vida, como foi apresentada, é tomar a vida, que é o que eu falo tanto. O que é tomar a vida? É receber a vida que foi apresentada, exatamente como ela foi, sem nenhum julgamento, e seguir em frente, sem olhar para trás, sem questionar que poderia ter sido assim, assado. Né? Então, Eu gostaria que tivesse sido diferente, mas não foi, não tem como mudar.
É claro que a gente tem que estar, Isa, com uma consciência mais elevada para aceitar isso. Porque eu sou, e eu falo isso no meu e-book também, se alguém tivesse dito isso, hoje eu tenho 52 anos, se alguém tivesse me dito isso talvez aos 30, eu não teria aceitado. Ah, aceitar tudo como é. Como assim? Né? Você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi. Agora, quando a pessoa chega, eu conto um pouquinho. Meu e-book eu falo bem singelo o que eu passei, porque eu não posso expor tudo ainda, né? Mas quando a pessoa chega aqui, eu conto um pouquinho, aí ela consegue ver que todo mundo tem uma história, Claro. né? Todo mundo tem suas dores. E eu falo no meu e-book também, se eu conseguir, você também consegue. Sim. Você está falando do e-book, tem algumas pessoas perguntando aqui no inbox, lá na página da Andréia no Instagram, @Andréia Emboaba, tem lá o caminho para baixar os e-books. É, tem tantas perguntas aqui interessantes, muitas pessoas perguntando como fazer uma consulta com você. E aí tem aqui Só me uma muito. chamar no direct e lá eu passo o meu WhatsApp e vocês falam comigo diretamente. Olha que curiosa essa pergunta. Após ter feito a constelação, qual o prazo para o problema acabar? Ah, é excelente pergunta, gente. Eu sempre, com os meus atendimentos, eu passo uma lição de casa, né? Que é uma meditação de honra aos pais e um exercício da água. Eu sempre falo que vai mais depender de você do que de qualquer coisa, né? Porque é a sua ação pós-constelação. No movimento de honra, por exemplo, aos pais, é compreender, e às vezes é compreender que eles são como são, e a gente não tem o direito de julgá-los, por exemplo, e seguir adiante. E tem momentos, gente, que eu até peço para se afastar da família por um tempo, para que você consiga se estruturar, para que você tenha força de voltar de uma forma sem julgamento. Então, não tem um prazo, mas normalmente de 3 a 6 meses, que é o prazo da constelação se assentar, para aqueles que receberam aquilo realmente o fato. A maioria consegue. Até porque são anos, décadas, vidas que estão sendo ajustadas. Não é de um dia para outro. A pressa, né, André, pela solução dos problemas, não está relacionada só à constelação, né? Há remédios também, ou a tratamento, a gente sempre quer a cura o mais rápido possível, mas precisa ter humildade. Precisa dar um tempo para que tudo isso se assentar, né? É, humildade, não é? Humildade. Não, e ó, mas eu de uma semana para outra a pessoa já sente uma leveza. Já, já. Você Você vai sabe disso. as pequenas mudanças Sim. e fazem muita diferença. Veja só o que a psicóloga pergunta, né? Pode falar sobre a questão de ser uma pseudociência. Já ouvi tanta história ruim sobre. O que você tem a dizer? Então, é muito complicado, né? Porque realmente não existe uma comprovação científica, vai. Mas existe aí, né, uma epigenética que nos traz aí uma explicação sobre como esse sistema age, né, o próprio campo morfogenético, que já está aí também, existem muitas pessoas que concordam, né, porque é um campo de informações que a gente acessa. Só quem vive realmente uma constelação consegue compreender isso no coração. Porque, assim, é religião? Não. É espiritismo? Não, gente, não é. Porque você, às vezes, numa constelação em grupo, você vai ver seu pai que está vivo ali, sendo representado por alguém, você está vendo seu pai ali, você está vendo as reações dele, os jeitos, os trejeitos, né? Meu marido era super cético quando ele foi constelar, a pessoa que ele escolheu para ser representante dele, que foi no meu curso que ele constelou, ele ficou até assustado, ele falou, ele falava assim, meu Deus, era eu ali, né? Era a minha pessoa ali agindo e falando os trejeitos. Então, assim, é tão complicado dizer sobre isso. Assim, eu já ouvi muitas coisas ruins de constelação, sim. Existem muita deturpação no que Bert dizia, né? Porque as pessoas, essa questão da aceitação de tudo que é, causa uma estranheza para muitas pessoas, causa aí, principalmente quando ele fala sobre a questão de violência doméstica, questão de estupro, né, questão de abusos,
Mas é totalmente equivocada a interpretação que dão. Aqui, gente, é um lugar de amor, de aceitação mesmo. É muito maior que qualquer ciência, vocês me desculpem falar disso. Até porque, como eu sou uma pessoa que nunca fui muito questionadora, para mim, eu preciso fazer sentido para mim. Quando faz sentido no meu coração, para mim basta. Eu não fico perguntando ou questionando. E como eu disse, né? Eu estou aqui hoje de sair de uma vida corporativa, que foi uma vida que me trouxe muitas coisas boas, para me tornar terapeuta, porque ela salvou a minha vida. Então eu vou fazer uma revelação. Na minha época depressiva, não vou nem falar na minha época depressiva, porque a depressão entrou na minha vida talvez no momento que eu tive consciência do que era depressão. Talvez ela estivesse na minha vida há mais tempo. Mas eu passei uma vida querendo morrer todos os dias. De não compreender o sentido da vida. E a constelação, e assim, nunca fui religiosa, já passei por várias situações, fiz milhares de cursos que me ajudaram muito, mas foi ela que me deu o entendimento do que era estar aqui. E hoje eu acordo todos os dias sendo grata por estar aqui, pelo meu trabalho, pelo meu marido, pela minha casa, pela minha vida, pelos meus amigos, pela vida. Ela me trouxe esse lugar, porque eu sempre tive um buraco dentro de mim. Que eu vivia momentos felizes, mas eram pequenos momentos. Vivia mais tempo triste do que feliz. E a constelação trouxe esse acalento. Por quê? Porque no meu caso, que é um caso meu, né, não é um de todos, era a falta de honrar meus pais. Aceitar. Honrar e aceitar? Honrar os pais e aceitá-los como são, sem julgamento. Repete, por favor. Honrar os pais é aceitá-los como eles são, sem julgamento. Porque muita gente também confunde isso, Isa, com respeito e amor. Aliás, é mais difícil uma pessoa que teve pais presentes, pais amorosos, né, compreenderem que não honram os pais, do que aqueles que tiveram problemas como eu. Quando você teve problemas com seus pais, que você julga, que você tem mágoa, você julga e pronto, isso aí já é uma desonra, né? O julgamento é a maior desonra. Agora, os filhos que amam os pais incondicionalmente, eles têm uma grande dificuldade de enxergar que não honram. Porque Repete. em alguns, os filhos que não têm pais presentes, que amam os pais incondicionalmente, eles têm uma enorme dificuldade de reconhecer que não honram. Sim. 99% dos meus clientes não honram seus pais. Vou te falar que as únicas que chegam aqui que honram os pais são os orientais. E aí, eles têm outros tipos de problemas de ancestralidade. Até porque são milenares aí na história deles. Então, eles me trazem outros tipos de problema. Mas os filhos que amam muito os pais também não honram. Porque eles confundem a honra com amor e respeito. A honra é outro patamar. É a aceitação de tudo como é. E sem impor o que eles acham que é certo ou errado para os pais. Sem querer dar ordem, sem querer se meter, sem querer ser o melhor amigo do pai ou da mãe, sem querer interferir no relacionamento, sem ouvir as reclamações dos pais no relacionamento de ambos os filhos. Não pode interferir. Pai e mãe não pode levar aos filhos os problemas do casal. Lembra? Na outra... Gente, para quem quer entender um pouquinho dessas questões das leis, aqui, essa é a segunda live com a Isa, né? Mas na primeira live que tem, a gente tem as explicações das leis com mais... para vocês entenderem melhor. Mas pai e mãe são grandes, nós somos pequenos diante dos nossos pais. E com isso, a gente não pode a gente não tem força para interferir. E quando a gente interfere, a gente se coloca maior que os nossos pais no nosso sistema. E é isso que começa a causar os problemas da nossa vida de um modo geral. Um dos motivos, né? Mas é o que mais é recorrente. O que a gente faz com isso? A gente tira a força vital deles. Por isso que muitos pais se tornam filhos dos filhos. Porque a gente se colocou maior.
E quando nos colocamos maiores, estamos tirando dignidade, força vital, de vida. E tem um estudo da Stanford, não tenho certeza, eu vou procurar, se alguém quiser, é só me pedir, eu vou procurar, que diz que um cuidador de uma família, de um doente de uma família, ele perde 5 anos de expectativa de vida na vida dele. Por quê? Porque ele se colocou maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse lugar do filho que quer cuidar dos pais. Porque a Em gente tem que, no instâncias, lugar de precisa. cuidar do lugar de filho. E não do lugar de achar, ai, minha mãe tá velha demais e eu tenho que cuidar dela. É uma linha bem tênue, viu? As pessoas acham que cuidam por amor, mas elas cuidam por obrigação. Por se sentirem obrigadas, por retribuição. E tem que tomar cuidado com esses sentimentos aí, para não se colocar maior. Pai e mãe, assim, senhor, sim, senhora. Mas, Andréia, meu pai me abandonou na lata de lixo. Pois é, essa é a sua história. Sem esse esperma e sem o óvulo da mamãe, você não seria você. Por isso que pai e mãe, para as constelações, é quem gera. Quem cria é outro departamento. Porque a vida é o maior bem que temos. Como diz Bert, o que vem depois da vida é secundário. Não Poderíamos temos o direito de julgar. várias lives só dessa última fala sua, né, sobre realmente quem cria, quem gera, quem aborta, quem adota. Você trouxe aqui, Andréia, duas coisas que eu quero retomar antes da gente acabar, para repetir, para reforçar essa mensagem. O julgamento é a maior desonra. Isso considerando pai e mãe. Agora, eu queria só trazer com você outra coisa. O julgamento em que vivemos para tudo. Com as redes sociais, né, inclusive, nunca tivemos tantos juízes. Sim. Né? Tantos juízes. Você sabe que ontem eu coloquei uma mensagem, porque eu na Rádio Bandeirantes, eu ouvi na edição que eu apresentei ontem, algumas enfermeiras chorando, né, desesperadas, com o que estavam vivendo nos hospitais, atendendo pessoas no chão. E uma delas, até depois da noite eu vi no Jornal Nacional, muito parecida, dizendo, né, as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. Né? Eu sei que isso é em Manaus. Eu sei que Manaus é a capital do Amazonas. Eu sei que o Amazonas é uma parte da Amazônia, né? E nós sabemos também que é uma grande área verde e que, por muito tempo, né, foi dito que a Amazônia é o pulmão do mundo. Olha onde eu vou chegar, tá? Porque acho que isso vai acalmar aí corações de diversos níveis. E aí aquilo me tocou profundamente. E aí eu vou agora amarrar com a história do julgamento, da reatividade, da nossa falta de humildade e compreensão. Até uma figura de linguagem você precisa explicar. Eu fiz uma publicação, tem até aqui uma pessoa que tá pedindo aqui para eu estudar, né? Amazônia é o pulmão do mundo, né? Vai estudar, Isabela. Eu estudo todos os dias, inclusive figuras de linguagem. E para mim as figuras de linguagem elas são muito importantes para a gente compreender o todo. Então, nunca tivemos tanto julgamento, tantos juízes, né, tantas vozes jogando lixo no quintal dos outros. Raivas, de novo, raivas. Né? Eu sei que a Amália não tem nada contra mim, né? Mas veja como a nossa carência, eu vou dizer assim, nos coloca numa posição de julgamento. E você diz, julgamento é a maior desonra. Então, para a gente finalizar, trazendo pai e mãe, trazendo o nosso contexto, que sim, é um contexto como outros que já foram vividos em toda a sociedade de conflitos, né? Em que você precisa até explicar o que é uma figura de linguagem, em que você deixa passar a intenção principal da mensagem, no meu caso está falando da respiração, para você ter a autonomia da sua respiração, Andréia. Só quem
não consegue respirar sabe o que é a autonomia da respiração. E, infelizmente, não vai dar tempo de você passar aquela maravilhosa da constelação, né, em que você baixa o nível da ansiedade, baixa o nível do julgamento e respira. Então, eu queria, nesses últimos 8 minutos, trazer para você, então, quando nós nos deparamos com algo em que a reação pode me colocar num lugar delicado, em que eu vou perder energia, vou perder tempo, como eu posso fazer, com a ajuda da constelação, assumir o meu lugar? Isa, maravilhoso, né? Eu bato tanto nessa tecla no meu Face, né? Meu Face tem mais amigos do que seguidores. Né? O Insta, que é meu meio de trabalho. E eu vejo, assim, o quanto as pessoas se colocam nesse lugar, né? De tanta dor, de uma empatia meio neurótica, desenfreada, sem conhecimento de causa. E assim, eu sinto muito, né, por tudo que eu vejo. Mas, entrando na constelação, eu vou bater nessa tecla de novo, que é quando a gente se coloca no nosso lugar, no nosso sistema familiar, de origem, a gente tem força para seguir. A gente tem a força de toda a nossa ancestralidade para olharmos para frente e fazermos o que é nossa parte. Quando eu faço o que é para mim, né? O que é o certo para mim, eu estou ajudando o todo. Faça a sua parte, eu sempre falo isso. Se cada um fizer a sua parte por você, o resto vai fluir. Quando eu estou ali no julgamento do outro, são questões também minhas internas que estão confusas, em conflito. Mesmo, e é o que eu repito, gente, eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim por estar julgando uma pessoa ruim. Não é isso. Você está julgando ali um estuprador, tá bom. Mas sai desse lugar do julgamento. Vem para o coração. Vem para o coração. Assume o seu lugar. Quando a gente assume o nosso lugar, tudo isso vai desaparecer naturalmente. Você fica intolerante com os julgamentos. Você perde essa necessidade de julgar, de querer ser visto, de querer ser ouvido. Talvez falte aí o seu lugar de pertencer a algum, né? O seu lugar de pertencimento. Andréa, honrar os pais é aceitá-los como são, sem julgamentos. Veja que o tema da nossa live era constelação para aceitação, e a gente está usando aqui a palavra julgamento muitas vezes, porque o julgamento é uma prisão? Sim. É a falta da aceitação. É exatamente o oposto da aceitação. Por isso que ele está aqui toda hora sendo dito. Aceitação, o que é a não aceitação? É o julgamento. Eu julgo isso, então eu não aceito. Se eu não aceito, é porque eu julgo. Se eu não julgo, eu estou aceitando. Ali, ó. É aceitação, gente. Né? Dá vontade de falar assim, por favor, me escutem. A vida vai ser mais leve. Isso. Vai ser mais fácil. Isso. E quando você vê um post de alguém que você talvez não tenha entendido o que a pessoa quis dizer, ou mesmo que a pessoa diga algo que você não concorde, não é problema seu. Adoro essa frase na constelação, né? É mesmo. O problema do outro não é problema seu. Se ele está fazendo um post que você não acha legal, pula, deixa de seguir. É o que eu faço diariamente. Quando alguém posta algo na minha página que eu não acho legal, eu deixo de seguir. O problema do outro não é problema seu. Eu fiz aqui essa menção em relação à publicação, mas isso serve para família. Tudo, todos. Né, para o que a gente lê nos grupos. Vou repetir a sua frase fabulosa ali na página Andréa Emboaba: quando aceitamos tudo como se apresenta, atingimos de fato a felicidade. Andréa, 11h26, não temos tempo para mais perguntas, mas eu queria então que você trouxesse suas considerações finais. Esse início de ano é muito interessante, né? Fazer uma constelação para que
Estamos, inclusive, no Janeiro Branco, eu brinco, Janeiro Branco para 11 meses coloridos. O que você diria, então, para quem ainda está na dúvida e que quer viver um ano novo de fato? Primeira coisa, né, é você quer mudar? Você quer mudar algo? Quer transformar algo dentro e fora de você? Comece por você. Tem que querer. Não é vir por curiosidade. E aqui não se faz milagre, né? As coisas são como são. Então, eu vou te trazer na constelação essa compreensão. E a gente faz ali nela os movimentos necessários dentro do seu sistema para que isso flua. Então, fico à disposição de vocês, né? Trabalho online, atendo no mundo todo. No meu Instagram tem todos os meus contatos, tem meu WhatsApp, pode me chamar no direct. Quem teve dificuldade de baixar meus e-books, me chama no WhatsApp, que eu também passo em PDF, sem problema nenhum. É uma honra estar aqui com você, né, Isa? A Isa chegou como uma cliente há alguns meses atrás, talvez 7, 8 meses atrás, né? Veio novamente, a gente troca aí várias informações. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. É uma honra de verdade. A todos que estiveram aqui com a gente, meu muito obrigada. Todas as perguntas. Quem teve perguntas que não ficou respondida, me manda um direct que eu respondo, tá? E é isso. Só gratidão. Exatamente. André, então, muito obrigada pelo seu tempo. A todos que estão aqui, faço mais uma vez o convite, @André Emboaba. Lá também tem o caminho para você baixar os e-books da Andréa, que são gratuitos e que são guias para uma vida mais leve, para uma vida que faça realmente sentido. Senão a gente só vai carregando bagagens, não é? Eriquinha está aqui. O problema do outro não é problema meu. Vamos em frente. É isso. Siga em Andréa, frente. um beijo grande. Beijo. Ah, ó, você ganhou muitas fãs, tá? Muitos fãs aqui que eu tô vendo. E que bom que nós pudemos nos encontrar, mesmo que virtualmente, para essa conversa. Um beijo enorme, querida. Tchau. Obrigada, então, mais uma vez, a todos vocês que estão aqui comigo. Eu desejo que o final de semana seja especial. Faça do seu final de semana especial. Não espere que alguém faça. Teve uma vez que eu perguntei para um monge, e para alguns terapeutas que ensinam, inclusive, meditação, né? Eu falei, o monge Satyanata especificamente, eu falei, Sati, você se irrita, né? Você vive momentos de estresse? Ele falou, claro, quem não? A diferença é o que você faz com o que fazem com você. A diferença é o que você faz com o que fazem com você. E para a gente reagir menos, sofrer menos, perder menos energia e tempo, eu recomendo de olhos fechados a constelação, porque vai te ajudar no autoconhecimento. E aí você vai saber, não é, Andréa, querida, o que é seu e o que é do outro. E só repetindo, julgamento é a maior desonra e perda de tempo e fonte de sofrimento. Então é treino. Bernardinho diz no meu livro, não é? Se está difícil, é porque precisa de treino. Então vamos treinar. A empatia conosco, a aceitação conosco primeiro e com o outro. Antes da mudança do outro, vamos mudar a nós mesmos. Vamos nessa? Bom final de semana para vocês. Agora eu volto com mais uma entrevista na quarta-feira com o Nizam Guanais, para a gente falar sobre carreira e saúde. Bom, não é? Já já eu vou divulgar e aí eu espero vocês então ao vivo na quarta-feira. Um beijo, até lá.